Capítulo 19. O que é verdade? Discriminação moral exigida pelos pais. Somos uma nação perdendo e ganhando em veracidade. Disse que nós, ingleses, não devemos mais ser caracterizados como um povo que fala a verdade. Esta é uma acusação angustiante, mas não podemos afastá-las de nós com mão forte. Possivelmente estamos em um estágio de civilização que não tende a produzir a bela coragem da veracidade absoluta. Quem não tem medo geralmente não tem falsidade, e uma nação criada em meio ao cavalheirismo da guerra ousa ser verdadeira. Mas vivemos em tempos de paz. Não somos mais chamados a defender a verdade de nossa palavra com a força de nossas mãos. Falamos com muito pouco senso de responsabilidade, porque ninguém nos chama a prestar contas. E na medida em que contamos a verdade, não estamos falando da verdade pura de coração e retidão da vida. Ou seja, podemos estar como nação perdendo o hábito da verdade para a qual a infância da nação foi treinada de forma áspera e pronta. Mas estamos crescendo e a verdade que existe entre nós é talvez de uma qualidade mais elevada do que a veracidade mais geral de dias passados. Porém, a verdade é de fato a flor branca de uma vida sem culpa e não o mero resultado de um hábito destemido. A obra que temos diante de nós é educar nossas crianças nessa forma mais elevada de verdade. Não tratamos mais esta ou aquela mentira ou engano em particular como uma doença local, para a qual temos de apenas aplicar a loção ou o curativo adequado. Nós a tratamos como sintomática, detonando um defeito radical de caráter que nos propomos a corrigir. Opinião sem conhecimento, diz Darwin, não tem valor, e para tratar a tendência à falsidade que as crianças frequentemente demonstram, deve-se ter um grande conhecimento de um tipo específico. Tratar uma criança de novo, colocá-la sob um microscópio moral, registrar nossas observações e formular opiniões com base nessa criança, e tantas quantas pudermos enfocar, talvez seja um trabalho público útil e importante, mas é um trabalho para o especialista treinado e não para o pai ou professor ocupado. A criança como um ser humano, talvez no seu melhor estado. Não é suficiente tratar o bom senso e as boas intenções sem auxílio para esta delicada arte do estudo das crianças. Não podemos nos dar ao luxo de descartar a sabedoria do passado e começar algo novo com o esforço de coletar e sistematizar, esperando realizar tanto quanto e além em nosso curto espaço de tempo do que os séculos nos trouxeram. Pois, de fato, a criança é um ser humano imaturo, mas ainda assim, talvez um ser humano em seu melhor estado. Quem entre nós tem tanto talento para ver, saber, compreender, imaginar, tamanha capacidade de amar, dar, acreditar quanto uma criança? Não existe maior elogio aos nossos melhores e mais sábios do que o fato de estarem renovados e empolgados como criancinhas em seus interesses e amores. Sobre a questão da mentira, duas teorias. Nesta questão da mentira, por exemplo, o bom senso, sem auxílio, provavelmente começará com uma dessas duas teses. Ou a criança nasce verdadeira e você deve mantê-la assim, ou a criança nasce falsa e você deve curá-la disso. A opinião popular se inclina fortemente para a primeira teoria nos dias de hoje. E como percebemos apenas aquilo em que acreditamos, a tendência é talvez tomar por certa a absoluta veracidade e honra das crianças. Se você deseja ter filhos verdadeiros, é claro que deve tratá-los como se fossem verdadeiros e acreditar que sejam verdadeiros. Mas, ao mesmo tempo, a sabedoria pode não brincar de avestruz. Na geração passada, as pessoas acreditavam que seus filhos nasciam falsos. E o que mais provavelmente os tornaria assim do que essa conclusão precipitada
Possivelmente, alguma falha na veracidade em nossos dias pode ser atribuída ao ensino dogmático sobre o qual nossos antepassados foram educados. Uma criança nasce sem virtude ou vício. A sabedoria dos tempos, ou seja, a filosofia e a ciência do presente, especialmente a fisiologia, e mais particularmente o que podemos chamar de psicofisiologia, mostra-nos que ambas as posições estão erradas e que todas as teorias fundadas sobre qualquer dessas posições ou em qualquer ponto intermediário entre as duas também devem estar erradas. Uma criança não nasce verdadeira nem falsa. Ela não tem absolutamente virtude ou vício algum quando vem ao mundo. Ela tem tendências, de fato, mas estas não são mais virtuosas ou viciosas do que a cor de seus olhos. Mesmo o filho de um mentiroso não nasce necessariamente mentiroso, porque temos a certeza de que as tendências adquiridas não são transmitidas. Mas há algo a ser dito. O filho nascido de uma família que de geração em geração esteve em uma classe dominada pode ter menos predisposição para a veracidade do que o filho de uma família que pertenceu à classe dominante por gerações. Como no mundo natural todas as substâncias devem ser reduzidas aos seus elementos antes de poderem ser tratadas quimicamente, estão no mundo moral. Se quisermos tratar uma ofensa, é melhor rastreá-la até aquela propriedade elementar da natureza humana, da qual provavelmente resulta. Mentir não é elementar, mas secundário e sintomático. Bem, mentir, mesmo em suas piores formas, não é de alguma forma elementar. A ambição é elementar, avareza, vaidade, gratidão, amor e ódio. Mas a mentira surge de coisas secundárias. O tratamento é ainda mais difícil. Não é mais o caso de a criança mentiu, castiga, mas onde está o ponto fraco em seu caráter? Ou qual é o defeito em sua educação que levou a esse hábito de mentir? Se é que é um hábito? Como devemos não punir a mentira, mas tratar a falha de que ela é sintomática? A partir desse ponto de vista, consideremos a classificação extremamente interessante das mentiras que um educador americano nos apresentou. 1. Pseudofobia, tratamento. Janet acha que pode ter olhado para o caderno de Mary e visto a resposta para sua soma. Uma comparação dos dois cadernos mostra que ela não o fez e que Janet, no esforço de se salvar de uma mentira, acabou contando uma. Esse tipo de consciência mórbida tem olhos de Argos para outras formas de pecado. Conheci uma menina doente de 14 anos que estava terrivelmente infeliz porque não conseguia se ajoelhar na cama ao fazer suas orações. Seria este o pecado imperdoável? Ela perguntou em grande terror. Concordo com o escritor em questão quanto à ocorrência frequente desta forma de angústia, também quanto à sua origem, não em causas morais, mas físicas. Devo dizer também que é mais comum em meninas do que meninos e no ensino domiciliar do que no escolar. Interesses saudáveis, vida ao ar livre, trabalhos manuais cativantes e encantadores, ocupação geral com outras coisas além dos pensamentos e evitar qualquer palavra ou sugestão que possa levar à autoconsciência ou ao hábito da introspecção. Provavelmente farão muito para levar o jovem sofredor por essa fase difícil da vida. 2. A mentira heróica. A mentira heróica é, por excelência, a mentira da escola e tem sua origem não no amor à mentira, mas na falta de equilíbrio moral, ou seja, deixaram que o menino formasse seu próprio código de ética. Quem derramou a tinta? É perguntado ao pequeno Tom Brown. Eu derramei, diz ele, porque Jack Spender, o verdadeiro culpado, é seu herói particular no momento. A fidelidade a um amigo é uma virtude muito mais elevada aos olhos de Tom
do que a mera veracidade. E como Tom vai saber, se não foi ensinado, que é errado prezar por uma virtude às custas de outra? Considerando quão pouco ensino claro, definido e com autoridade as crianças recebem sobre essas questões éticas. O que surpreende é que a maioria das pessoas elaboram algum tipo de código moral ou código de honra para si mesma. 3. Verdade para os amigos, mentiras para os inimigos. Uma mentira que leva esse título difere da mentira heróica, principalmente porque não precisa representar nenhum risco para quem a conta. Essa forma de mentiras, mais uma vez, aponta para a ignorância moral que demoramos a reconhecer nas crianças porque confundimos inocência com virtude. É muito natural para uma criança acreditar que a verdade é relativa e não absoluta, e que se uma mentira é uma mentira ou não depende de com quem você está falando. As crianças estão na posição de zombar de Pilatos. O que é a verdade? Elas perguntam inconscientemente. 4. Mentiras inspiradas pelo egoísmo. Essa é uma forma de mentira para a qual o tratamento superficial é inútil. A mentira e o vício do qual é o instrumento são tão aliados que os dois não podem ser separados. O professor Stanley Hall destaca que a escola é um campo fértil para esse tipo de mentira. Mas é com o egoísmo e não com a mentira que devemos lidar. Cure o primeiro e desaparecerá o segundo, não tendo mais ocasião. Como? Esta é uma pergunta difícil. Nada além de um forte impulso ao heroísmo do altruísmo, iniciado e sustentado pela graça de Deus, livrará o menino ou a menina do vício do egoísmo, do qual a mentira é uma serva pronta. Mas não nos desesperemos. Todo menino e menina estão abertos a esse impulso, são capazes de um esforço heróico. Oração, paciência e vigilância para oportunidades de transmitir a ideia estimulante não serão em vão. Todo menino e menina são heróis in posse, tendo potencial para existir. Não há pior infidelidade do que aquela que desiste da esperança de consertar qualquer falha de caráter, por pior que seja, em uma jovem criatura. Ao mesmo tempo, felizes os pais que não permitiram que o egoísmo e a virtude, seja na forma de veracidade ou sob algum outro nome, entrassem em conflito corpo a corpo. É fácil orientar as tendências de uma criança, é terrivelmente difícil alterar o conjunto de caráter de um homem. 5. Enganos da imaginação e brincadeira, devido a uma imaginação não alimentada, lições sobre contar a verdade. Passei pela pequena Muriel no parque um dia. A criança não estava olhando. Quem a acompanhava era desconhecido para mim. Eu estava envolvida com minha companheira e acreditava que Muriel não havia me notado. A menina foi para casa e disse à mãe que eu a beijei e fiz várias perguntas sobre como estava a família. Qual poderia ser o motivo da criança? Ela não tinha nenhum. Sua imaginação ativa ensaiou o pequeno diálogo que naturalmente teria ocorrido, e isso era tão real para ela que obscurecia o fato. A realidade, a verdade para Muriel, era o que ela imaginava que tivesse acontecido. Ela provavelmente não tinha nenhuma lembrança dos fatos reais. Esse tipo de falha na veracidade verbal é muito comum em crianças imaginativas e exige atenção e tratamento imediatos, mas não nas linhas que um pai apressado e justo estaria inclinado a adotar. Aqui não há indignação moral. Os pais e não a criança são os culpados. A probabilidade é que a imaginação fértil da criança não seja devida e diariamente suprida com seu alimento adequado. De conto de fadas, nos primeiros dias, de romance mais tarde. Vamos acreditar que para as crianças, seguindo nuvens de glória, eles vêm do lugar onde todas as coisas são possíveis, onde qualquer coisa deleitosa pode acontecer. Vamos acreditar que nossas miseráveis limitações de tempo e espaço e as leis da matéria os irritam de forma inconcebível, aprisionam a alma livre como um pássaro selvagem em uma gaiola.
Se nos recusarmos a dar à criança saídas para os reinos da fantasia, onde tudo é possível, o delicado Ariel de sua imaginação ainda trabalhará dentro de nossos estreitos limites em nossas pobres tarefas, e cada pedacinho de nossa vida estreita é interpretado com 1000 variações, aptas a ser mais vívidas e interessantes do que os fatos pobres. E, portanto, mais provável que a criança permaneça com os fatos que ela produzirá quando for solicitada a falar a verdade. Qual é a cura? Dê à criança passe livre e uma vida abundante e alegre no reino do faz de conta, que ela povoe cada vale com fadas, cada ilha com cruzoés. Permita que ela dê a cada pássaro e animal interesses humanos, que ela compartilhe quando a querida fada madrinha chegar com uma apresentação. Devemos nos alegrar e regozijar por tudo ser possível às crianças, reconhecendo nesta condição delas a sua aptidão para receber e acreditar e compreender como, aliás, nós conseguimos as coisas do reino de Deus. A era da fé é uma grande época de semeadura, sem dúvida planejada no esquema divino das coisas, especialmente para que os pais possam fazer seus filhos sentirem-se à vontade nas coisas do Espírito antes que o contato com o mundo os materialize. Ao mesmo tempo, quanto mais imaginativa a criança, mais essencial é que os limites do reino do faz de conta sejam claramente definidos e que a veracidade exata seja insistida em tudo o que diz respeito ao mundo mais restrito em que vivem os adultos. É simplesmente uma questão de educação cuidadosa, lições diárias em declarações exatas, sem qualquer horror ou indignação justa sobre declarações falsas, mas um encorajamento caloroso e amoroso para as crianças que entregam uma mensagem longa com bastante precisão, que lhe conta exatamente o que a senhora Brown disse e nada mais, apenas o que aconteceu na festa de Harry, sem qualquer enfeite. Cada dia oferece espaço para pelo menos 1 dúzia de pequenas lições, e gradualmente a beleza mais severa da verdade despontará sobre a criança cuja alma já está tomada pela graça da ficção. 6. Mitomania. Pouco temos a dizer nesse campo, exceto aconselhar os pais a vigiarem o local por onde essas águas fluem. Sem dúvida, a condição é patológica e exige tratamento curativo em vez de punição. Mas acreditamos que é uma condição que nunca precisa ser estabelecida. A garota que foi capaz de ganhar estima pelo que ela realmente é e realmente faz, não é tentada a ter uma posse. E o garoto que encontrou um lugar em que aplicar suas energias físicas e mentais não tem parte de si para gastar em trapaça. Este é um dos caos que mostra a importância dos pais se familiarizarem com aquela delicada fronteira da natureza humana que toca o material e o espiritual. Como o pensamento espiritual e o cérebro material interagem, como o cérebro e os nervos são interdependentes, como o ar fresco e os alimentos integrais afetam a condição do sangue que nutre os nervos, como os nervos novamente podem exercer uma influência tirânica sobre tudo que incluímos na saúde corporal. Estas são questões que os pais devem saber, pois evitariam a possibilidade de degradação descrita como mitomania de se instalar em qualquer um de seus filhos. Sinais de mitomania. É bom que aqueles que têm relações com os jovens estejam familiarizados com 1 ou 2 sinais marcantes dessa doença mental, como o olhar furtivo sobre as pálpebras semicerradas, que penetra vendo como você está recebendo tudo, o discurso seguinte, acompanhado de um olhar um tanto ausente e preocupado que mostra que o falante está no ato de inventar os fatos que relata. Não é necessário estender-se em paliativos, mentiras de terror ou 1 ou 2 outras classes de mentiras que parecem ser de ocorrência frequente, como mentiras para se exibir, ostentação, mentiras por descuido, imprecisão. E pior de tudo, mentiras de maldade, falso testemunho. As crianças devem ser treinadas para a veracidade.
É bom, porém, recomendar o assunto à atenção dos pais, pois, embora uma criança possa ter mais aptidão do que outra, nem a veracidade nem a tabuada vem naturalmente. A criança que parece ser perfeitamente verdadeira o é porque foi cuidadosamente treinada para a veracidade, ainda que indireta ou inconscientemente. É mais importante cultivar o hábito da verdade do que lidar com o acidente de mentir. O ensino moral deve ser tão simples, direto e definido como o ensino que apela ao intelecto, apresentado com sanções religiosas, estimulado por impulsos religiosos, mas não se limitando às proibições da lei, nem às penas que atingem o transgressor. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. Mostre que, como nação, estamos perdendo e ganhando em veracidade. 2. Quais são as duas teorias sustentadas com relação à mentira? 3. Mentir é um sintoma elementar ou secundário? 4. Como você trataria a pseudofobia? 5. A mentira heróica. 6. Verdade para os amigos, mentiras para os inimigos. 7. Mentiras inspiradas pelo egoísmo. 8. Os enganos da imaginação e da brincadeira. 9. Mitomania. 10. Como as crianças devem ser treinadas para a veracidade?